Mais uma vez, né? Meu bom dia a todos. E é uma alegria de estar participando aqui, compartilhando com vocês, né? Um pouco nesse ano inaciano, dessa espiritualidade que nos move, né? Que nos leva para frente. Hoje eu trago para vocês, como a Mônica já colocou, né? Um pouco a figura de Mary Ward, nossa fundadora, esse olhar cativante, né? Eu convido a cada um, cada uma para realmente se adentrar um pouco, né, nesse espírito de fé, de compromisso, de perseverança, né? Como é tão importante para a nossa vida. Mary Ward, como nós vemos aí, a fundadora da Congregação de Jesus e das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria, as Irmãs de Loreto, que ao longo da nossa colocação nós vamos compreender um pouco toda essa dinâmica, né? Falar de Mary Ward hoje é mais do que contar uma história, né? Mas é nos remeter lá no século XVI, né? Fazer uma composição de lugar, como nos diz Santo Inácio, né? A gente voltar um pouco ao tempo e trazer presente aqui na memória a figura, né, de uma pessoa que nos inspira sempre a estar nesse caminho de Deus. O lema de toda a vida de Mary Ward era pertencer somente a Deus. Então, seguindo os passos dessa mulher lá do século XVI, mas que, na verdade, tem um olhar muito voltado para o nosso tempo, né? Uma mulher de... Está aparecendo bem a tela aí para vocês? Que para mim está aparecendo... Tudo bem ali, né? Tá ótimo, irmã. Tá funcionando Ok. perfeitamente. Tá muito bom, tá muito bom. Tá. Então, o lema da vida dela era pertencer somente a Deus, né? E realizar somente a vontade dele. Nosso Deus é fantástico, é maravilhoso, né? Ele suscita na história, durante toda a humanidade, homens e mulheres que se comprometem realmente com o sonho de Jesus. Para Deus não há fronteiras e não há limites. E as pessoas se arriscam, né, totalmente para seguir os seus caminhos. Mary Ward foi uma delas. Viveu tão pouco tempo, apenas 60 anos e alguns dias, mas realizou tudo aquilo que Deus planejava na vida dela. Na medida do possível, foi respondendo gradativamente aquele apelo, aquela necessidade que a sociedade ansiava, né, que o mundo esperava naquela época, né, e transcendia assim todas as barreiras, né, para chegar assim a 4 séculos depois. Hoje é tranquilo falar da vida de Mary Ward como se nós estivéssemos falando da situação da mulher hoje, essa luta, essa perseverança, essas conquistas, né, que as mulheres já estão tendo gradativamente, que ainda temos um grande caminho a seguir, né? A vida de Mary Ward, na verdade, nós podemos dividi-la em 3 grandes etapas. A primeira, profundamente marcada pelas vivências relacionadas com a fé no seio da sua família. Essa sementinha da fé, do amor à Nossa Senhora, da devoção aos santos, a Maria, e o amor aos pobres. Então, essa primeira semente da vocação plantada no coração de Maria foi lá no seio materno, uma família profundamente religiosa, inaciana, porque os jesuítas, na verdade, estavam com todo o ardor missionário na época, e visitavam as famílias. Então, Mary Ward respirou esta espiritualidade, eu costumo dizer, no ventre materno. A coragem, a audácia dos jesuítas, toda aquela determinação, a família foi assumindo através das
das perseguições que havia no momento, mas não deixaram de viver a sua fé, não abandonaram aquele amor primeiro de Deus, apesar das dificuldades políticas, econômicas e tudo mais que foram acontecendo durante a infância dessa criança e depois dos outros filhos também. A segunda etapa, marcada pela busca do que fazer da sua vida. Então, desde o início, ela vai percebendo que Deus queria alguma coisa diferente na vida dela. To be only God's, pertencer somente a Deus. E tudo que ela realizava, né, tudo que ela desejava, ela foi fazendo assim de uma forma completa, né, determinada. Será uma religiosa e sente gozo e alegria por isso. E a terceira etapa, uma vez encontrado esse caminho, o como, né, tem aquela perseverança de fazer, como eu vou fazer realmente essa vontade de Deus? E aí vem toda aquela situação de busca, de encontro e de realização, de frustração, mas sempre acompanhada por um discernimento assim profundo na vida dela. Então, eu costumo dizer que é uma mulher de discernimento e me inspira muito nesse sentido de pautar a vida realmente naquilo que é o foco principal, né? Querer fazer somente a vontade de Deus. As vontades humanas vão se interpondo, né? Vão entrando um pouco na vida, mas ela vai buscando sempre aquele amor original, aquela determinação primeira. Então, essas 3 etapas vão, assim, permear toda a caminhada de Mary. Um pouquinho aqui da primeira etapa. Ela nasce em 1585, dentro de uma família religiosa, católica, perseverante, mas no meio de um monte de problemas que vão surgindo lá com o reinado de Henrique VIII. Nós sabemos um pouco, né? Quem estuda um pouquinho a história sabe como foi triste e sangrenta essa história da Inglaterra, né? Uma vez que o Henrique VIII vai quebrar as relações com a Igreja por questões particulares, amorosas, e por ser rei, ele achava que ele poderia fazer aquilo que seria melhor para ele, e não leva em conta as ordens, o comum da vida no momento. Então, elas vivem nesse momento. Na época de Mary Ward, quem era a rainha da Inglaterra? A Isabel I, ou a Elizabeth I, né? Filha desse Henrique VIII, infelizmente com uma história muito triste. Só para a gente ter uma ideia, né, sem adentrar muito na história, ela presencia, né, a morte da sua própria mãe, degolada pelo pai, né, por questões amorosas e depois outros crimes, né, desse rei Henrique VIII. Então, uma história assim, muito triste, muito sangrenta, e lógico, os filhos vão beber dessa tal pai, tal filho, né? Na verdade, como a família de Mary Ward era pautada na fé, nos valores cristãos, infelizmente, né, a família de Isabel, de Elizabeth, era marcada pela violência. Então, violência gera violência. Podemos isso transportar por toda a nossa vida também, né, por toda a nossa história. Ficou pior ainda com a excomunhão da rainha em 1570, e aí ela realmente se rebelou demais contra os católicos, e ali abrigar, celebrar uma Eucaristia ou participar de alguma oração era crime, né? Crime inafiançável, né? As pessoas ficavam presas, a família de Mary Ward mesmo perdeu muitos parentes, a sua avó ficou presa por 14 anos por causa da fé. Enfim, uma história assim que foi permeando a vida dessa criança, né? Mas nem por isso a família abandonou a sua fé, manteve-se firme
dentro dos seus valores. Eu vou apresentar alguns quadros, vocês vão perceber alguns quadros que vão aparecendo aqui, que é uma coletânea de quadros da vida em pintura. Alguém, umas irmãs que pediram, alguém tentaram retratar toda a experiência da vida de Mary Ward, de sua família, através desses quadros. É um acervo que temos de 50 quadros e mostra nesse estilo medieval, na época, um pouco, tenta retratar um pouco do espírito que foi acompanhando toda a vida dessa pessoa, né? Dessa pessoa fantástica que Mary Ward e de sua família. A sua infância vai transcorrendo, então, nesse clima. É uma menina muito esperta, muito sapeca também, né? Como diríamos hoje, uma menina muito uma vivacidade muito grande e que vai vivendo, né? Nesse ambiente assim bastante claustral, na verdade, né? As famílias viviam até meio enclausuradas, justamente por causa da perseguição, né? Podemos imaginar um pouco a situação hoje, né? De muitas famílias, por meio da pandemia, estão se enclausurando muitas vezes, né? Mas na época era por outros motivos. Aqui nós vemos uma travessura de Mary Ward quando ela era pequena, tinha 2 aninhos. Ela cai de uma altura significativa, perde a voz, né? Sai de si. E a mãe desesperada, né? Como toda mãe, né? Imagina, né? Dá um belo de um grito, né? Jesus, salva minha filha. A criança não falava ainda, mas repete, Jesus, assustada, né? Todo mundo fica surpreso porque a criança não falava ainda. E depois, por mais algum tempo também, ela não manteve sem falar. Mas só para dizer que Jesus foi a primeira palavra dessa criança, né? Normalmente, a primeira palavra de uma criança, o que é? Mamá, papá, né? Para Mary Ward foi Jesus, né? Isso tem, assim, uma intuição interior, né? Que nós voltamos na espiritualidade ignaciana, né? Nesse modo interior de rezar e de imaginar, né? Dentro do nosso interior, né? O que pode acontecer. Então, justamente ela já tinha ouvido, ou na sua consciência já tinha muitas vezes ouvido essa palavra na família, né? Orações, etc. Mas só para dizer, Jesus foi a primeira e a última palavra de Mary Ward. E toda a sua vida foi pautada nesse amor primeiro da sua vida, né? Aqui nós temos a casa onde ela nasceu, em Yorkshire, e o brasão da família. Família Ward, uma família nobre, né, de bastante renome na Inglaterra, toda a cidade de York. E aqui nós temos o brasão da família. E essa casa, na verdade, ela foi parte dela totalmente destruída ainda no tempo que a Mary Ward era criança, né? Dos 10 anos, na fase dos 10, 12 anos, né? Um incêndio destruiu parte de toda essa casa aqui. Inclusive, mais para frente, nós teremos um quadro que vai mostrar um pouco essa situação do incêndio, onde ela se encontrava, inclusive, no interior da casa com os seus irmãozinhos. Aqui nós temos esse olhar cativante, esse olhar profundo de Jesus, né? Olhando nos olhos, nos nossos olhos, né? Também para nós remeter a importância desse princípio, desse fundamento de nossa vida, né? Nossa vida só realmente tem sentido quando caminha, né, de acordo com o olhar de Jesus em nossas vidas, assim como realmente aconteceu com a vida de Mary Ward. Não tem tempo, não tem espaço, né? É sempre hoje para Deus. A vida dela, na verdade, foi sempre uma vida de mobilidade, justamente por causa de toda essa situação de perseguição, de invasão, né, dos espiões dentro das casas. Então, para preservar a vida das crianças, os pais, às vezes, migravam as crianças para a casa dos avós, tios, né?
Mary Ward permanece, os primeiros 5 anos viveu com seus pais, depois ela vai dos 5 aos 10 anos, levam-na para a casa da avó, em Plougland Hall, onde aparentemente era menos perigoso, talvez mais no interior. Então, ela vive parte da sua infância na companhia de sua avó. A sua avó, que na verdade tinha sido presa por 14 anos por causa da fé. Ela recebe ali uma vivência de fé muito grande com seus avós. Com certeza rezavam o terço, né? Sempre encontrava sua avó rezando e visitando os presos. Como a avó teve essa experiência de prisão, ela também se sensibilizava muito com as pessoas que estavam presas por causa da fé. Então, ia prestar ajuda, levar mantimentos, e a pequena Maria a seguia, né? É muito comum, né, as crianças terem muito apego com a sua avó. Então, Mary Ward não foi diferente, né? Viveu pelo menos uns 5, 6 anos em companhia da sua avó e acompanhando a avó nas orações, nas visitas, né? Teve essa vida assim bastante familiar, bastante aconchegante com seus avós também. Aos 10 anos volta para casa, encontra mais 4 irmãozinhos, né? E assim passa a ajudar a sua mãe, né? Cuidando dos seus irmãozinhos e com certeza catequizando, né? Passando para os irmãos essa força e essa coragem que já estava dentro dela, né? A devoção à Nossa Senhora foi algo assim também muito forte da vida de Mary Ward desde pequena, tanto que ela, por ocasião da confirmação, né, da crisma e da Eucaristia, que ela recebe nesse tempo, né, de 10 a 15 anos, ela pede para mudar o seu nome. O nome dela era Jane, mas ela pede para ser chamada de Maria, né? Fui falando de Maria desde o início, mas o nome dessa criança era Jane. Foi batizada com o nome de Jane e quis mudar para Maria no ato da crisma e da primeira comunhão. E aí acontece a questão do incêndio, né? Ela estava tranquila junto com os irmãozinhos, na certeza de que Nossa Senhora daria uma solução, né? Para esse caso, né? Para que, de fato, o pai se precipita no meio das chamas e vai salvar as crianças. Então, é um fato, assim, bastante comum, né? Mas não tão comum assim, né? Porque normalmente as pessoas se desesperam, saem correndo, e ela, na tranquilidade, né? Se aconchega junto à Nossa Senhora e fica aguardando o socorro. Né? Possuía um coração muito dócil, forte, um forte senso de discernimento, né? Antena ligada, né? Nas situações e ia driblando, né? De acordo com a necessidade. Era comum na época também os pais já prometerem as filhas em casamento, né? As mulheres em casamento desde pequeno. Né? Mary Ward teve pelo menos 3 pedidos de casamento ainda desde os 10 anos. Né? Na verdade, ela, como criança, né, não raciocinava muito, mas ela tinha aquela certeza, o meu coraçãozinho é de Deus e eu só vou pertencer a Deus e nada mais. Né? E foi levando a sua vida, entregando, né, na mão de Deus. A presença dos padres jesuítas realmente fazia muita diferença na vida dessa criança, porque ela ia percebendo, né, a coragem, a audácia, né, daqueles padres que ficavam escondidos, e porque se pegasse um padre celebrando missa, era morte na certa, ou pelo menos prisão. Mas, então, tudo isso, eu acredito que vai influenciando, assim, a vida das crianças, né? As crianças são que nem uma esponja, né? Tudo que se coloca na sua vida, né, de bom é absorvido, e de mal também, infelizmente, né? Então, mas na vida de Mary, graças a Deus, ela foi absorvendo da melhor maneira possível. Aos 16 anos, pelas leis anglicanas, a adolescente já era de maior, né? E poderia responder
responder pelos seus atos, né? E se desobedecesse às leis anglicanas, pagariam multas, e muitas multas. Então, as famílias realmente ficavam pobres, porque qualquer ação religiosa que encontrassem, ganhavam multas. Os adolescentes também. Então, como Mary Ward, essa jovem, era muito esperta, muito fervorosa, e não tinha medo de nada, os pais a levam novamente para a casa dos parentes, os primos, né? Seu pai a leva para os Baptorps, né? Que eram parentes e viviam mais afastados de York, menos perigoso. Lá ela permanece 6 anos. Também uma família, né, de vivência religiosa muito grande, vivia assim um clima quase claustral, né? Como se fosse um pequeno convento. E ali ela começou a ouvir as histórias de como era a vida antigamente, como era a fé antes do anglicanismo, antes da perseguição. Havia muitos conventos, as monjas cantavam os salmos, enfim, as primas começaram a contar essas histórias para essa jovem, né, de 16 anos. Isso tudo, né, foi recordando, acho que aquele amor primeiro de Jesus, e foi reafirmando essa opção de Maria. Eu quero pertencer somente a Deus. Eu quero seguir esse tipo de vida, né? O mais austero possível. Então, a sementinha da vocação, que já estava lá, meio adormecida, foi germinando no coraçãozinho dessa jovem, que estava assim, totalmente contrário aos planos do pai e da família. Normalmente, a família gostaria que ela contraísse um matrimônio com uma pessoa influente da corte, inclusive, que poderia ajudá-los, né, na recuperação da fé e tudo mais. Não tinha dúvida do amor profundo que ela tinha para com seus pais. Muito respeito, muita educação, amava profundamente os pais, mas também não poderia deixar de lado o seu projeto primeiro, né? Então, ali ela se abandonava realmente à oração. Esse acompanhamento espiritual, né, que as famílias já tinham lá desde o início, ela também cresceu com isso. Então, tudo ela partilhava com o confessor, que normalmente visitavam as famílias e atendiam as confissões. Mary vai, né, começa a se aconselhar com jesuítas que a acompanhavam. Realmente falou. Cultivava interiormente o desejo de dar a vida pela fé, como tantos da sua época. De repente, o Senhor a fez conhecer como uma graça que lhe pediria outra forma de martírio, não a do corpo em si, mas a do espírito, talvez. Essa compreensão tornou-se mais clara com o passar do tempo. Como nós vemos nesse quadro da Vida em Pintura, número 10, essas cenas, né, era comum se encontrar em toda a Inglaterra, né? Esses corpos expostos, degolados, cabeças penduradas, enfim, algo que para nós hoje parece assim um filme de terror, mas era o que acontecia, infelizmente, naquela época. E Mary andava, né? Como jovem, como adolescente, ela andava pelas praças e encontrava esse tipo de cena. Isso tudo, em vez de causar muito medo na vida dela, foi também trazendo um desejo profundo de martírio. Foi amadurecendo dentro dela quase que uma certeza de que, para agradar a Deus, tinha que dar a vida, né? Na verdade, era um pouco fruto, né, da sua época, daquela situação toda. Enfim, em 1606 morre a rainha, aquela rainha sangrenta, sanguinária, todo mundo temia demais. Parece que a coisa ia melhorar, porque Jacob I, o irmão dela, que também não teve uma infância assim, muito tranquila, mas aparentemente parecia um homem mais centrado
e que diminuía um pouco as multas para as famílias. Não era tão pesado assim. Porém, ele mantinha a oposição à Igreja Católica e obrigava a todos a apartar-se do Papa. Então, a grande tristeza, né, das pessoas era não obedecer ao Papa. Tinha que, por imposição, né, fazer juramento ao rei. Caso contrário, perderia os seus bens, enfim, era uma porção de arbitrariedades, né, que se faziam na época. Essa situação foi provocando uma revolta muito grande para os católicos, que, na verdade, esperavam que a coisa fosse melhorar. Infelizmente, vai piorando cada vez mais. Um grupo de católicos resolve fazer um complô, e é denominada a conspiração da pólvora. Né? Esse movimento envolveu um grande número de católicos, né? E que, na verdade, não deu certo, né? Porque a corda sempre arrebenta pelo lado mais fraco, né? Foram descobertos, foram presos, e aí muitos parentes dela, inclusive o pai, foi preso por causa dessa revolta que tiveram contra o parlamento. Isso tudo foi amenizando um pouco a situação da imposição dos pais, porque Mary tinha até uma influência como jovem e conseguiu que o pai fosse liberado em seguida, e ela, né, com a sua dinâmica, com sua estratégia, ela foi ajudando as pessoas a voltar a se apaziguar um pouco mais, né? Depois desse episódio, em 1606, ela se encontrava em Londres com os pais, alojados numa casa secreta dos jesuítas. Você vê como a família tinha uma grande relação com os jesuítas e encontravam um jeito para poder celebrar e fortificar e preservar a sua fé. Né? Padre Richard era muito amigo da família, e ali ela vai receber uma graça muito grande nesse tempo, porque continuava aquela luta dos pais, inclusive do confessor, para afastar dela a ideia da vida religiosa, e sim contrair matrimônio com um jovem bastante influente da corte, o Edmundo, que, na verdade, estava apaixonado por ela, né? Mais importante, e que daria, assim, bastante segurança para a família. Então, os pais, inclusive o confessor, tinha maior gosto, né, para que ela assumisse realmente esse casamento. Como sabemos, ela já tinha feito aquela promessa anterior, pertencer somente a Deus. E tudo ela levava para a sua oração. Então, era uma jovem de oração diária, de comunhão eucarística sempre que possível. E ela tinha certeza, né? Esse Jesus vai conduzir a minha vida da melhor maneira possível. Naquele mesmo dia, celebrando a Eucaristia, acontece um fato importante, né? Uma fatalidade, talvez, né? O padre, celebrando a Eucaristia, sem querer, depois da consagração, acaba detonando o cálice, né? Derrubando o cálice com o vinho consagrado. Ele fica muito mal, né? Fica bastante triste com tudo isso, mas Deus lhe dá um clique, né? É um sinal do céu. No final da celebração, nós percebemos no quadro, lá atrás do quadro, Mary entregando a toalha para que ele enxugasse as mãos, e aí ele revela para ela: minha filha, de hoje em diante eu não vou mais me opor a sua vocação, porque eu acho que eu vou derramar um outro cálice muito mais importante. Então, hoje em diante eu vou procurar ajudá-la, na medida do possível, conte comigo. Os pais também vão acreditando, né? O que eu acho importante na vida de Mary hoje é isso: ela não se antecipa ao tempo, mas ela acredita que Deus tem o seu tempo para tudo.
Isso é muito importante para nós também, porque muitas vezes nós ficamos muito ansiosos, muito ansiosas, e queremos que a coisa aconteça ontem. Mas Deus sabe o que faz, né? Basta que nós nos abandonemos à sua graça e à sua misericórdia. É isso que aprendemos com os exercícios espirituais, com a vida desses santos, né? Dar um tempo, né? Nos colocar realmente na presença de Deus e tudo mais acontecerá no seu devido tempo e no seu devido lugar. Uma vez ela amadurecida nisso e conquistada a confiança dos pais, né? No quadrinho à direita, nós temos duas cenas, né? O pai abençoando-a, confirmando a sua vocação, e ela se organizando para realmente realizar a sua experiência. Inclusive tinha que partir da Inglaterra, porque na Inglaterra não havia espaço, né? Não havia condições de realizar o seu ideal vocacional, né? Esse processo de discernimento na vida da vocação de Mary hoje parece se encaminhar de uma forma de acordo com aquilo que ela sempre desejou, né? Parte para Flandres, hoje Bélgica, atravessando o Canal da Mancha, onde um padre jesuíta a esperava para encaminhar a um convento de clarissas, onde ela foi admitida não como corista, como tanto sonhava, mas como irmã externa, que andava de casa em casa, mendigando o sustento das irmãs. Então, aí, amadurecida na sua opção, os pais também ajudam, uma amiga acompanha, e ela faz essa viagem, muito esperançosa, parece que agora encontra realmente o seu oásis, né? O seu ponto de chegada, que, na verdade, bem mal sabia ela que era um ponto de partida, né? Daqui em diante, muitas coisas iriam acontecer. Mas ela vai feliz da vida, né? Encaminhada, inclusive, por um jesuíta, mas há um contratempo lá, de um jesuíta passa para o outro, e aí também não acontece muito do jeito que ela gostaria. Porém, ela exerce esse trabalho de irmã externa, fazendo esse trabalho humilde, de mendigar, o sustento das irmãs, sofre ali muitas críticas, muitas gozações, né? Você imagina, né? Umas monjas saindo por aí nas montanhas, sempre pedindo alimento. Então, não foi fácil. Foi uma caminhada dura, mas ela se sentia um tanto contrariada, mas fazia isso com muito amor e com muita generosidade, porque ela pensava, tudo aquilo que acontece, uma vez que eu entrego minha vida a Deus, não acontece nada que não seja de sua vontade, né? Então, acreditando que estava agradando o Senhor da sua vida, faz aquilo com maior generosidade, com maior alegria. Passa todo esse ano, e no final do ano, as irmãs recebem a visita do visitador geral, né, do seu propósito geral, né, como chamavam, dos franciscanos. Era um convento de clarissas. Ele esteve no convento, conversou com cada irmã, né, aquela visita canônica, né? E ali ele percebe realmente, essa jovem não deve estar no seu lugar, né? E ali, conversando com Mary Ward, a aconselha, oferece ajuda para que ela deixe essa ordem e funda um outro convento para jovens inglesas que aguardavam na fila, né? Na época tinha fila para entrar em conventos, né? Bem diferente de hoje. Mas ela realmente aceita a ajuda desse visitador, desse padre, e vai para Gravelines, né, uma cidade próxima, e ali inicia um novo convento para clarissas. Ela entra como noviça também, né, e parece que ali encontra a solução para a sua vida. Ela desejaria ficar aí no convento o tempo todo, né? E ali a história é bastante longa, né? Ela faz essa experiência, né? Se sente muito bem, né? Aprende bastante. Só que ainda ela sente que lá no fundinho mesmo, não é isso que Deus quer dela. Então,
essa atitude de constante discernimento, buscar, encontrar e realizar a vontade de Deus. Não basta só buscar, também não basta só encontrar. É importante realizar no dia a dia, passo a passo, aquilo que Deus espera de cada uma de nós também. Ali ela permanece todo aquele ano, no final fazem os votos, né? O padre que a acompanha passo a passo, né? Ela faz o voto de castidade apenas e deixa, com muita tristeza, mas na certeza de que ela tinha que procurar realmente aquele ponto importante para que a vida dela realmente desse sentido para ela mesma e para o reino, né, para a humanidade. Ela deixa o convento das Clarissas e regressa para a sua pátria amada, Inglaterra. O sonho dela era restabelecer a fé na Inglaterra. No fundo, ela queria ajudar as pessoas. Havia muitas pessoas angustiadas, pessoas que haviam abandonado a fé e agora na velhice estavam atormentadas. E isso doía muito no coração de Maria. Jovens, sem sentido da vida. Então, esse ardor missionário, né, esse desejo de ajudar os outros, de ajudar as almas, era muito mais forte do que o desejo de viver bem consigo mesma, tranquila lá no convento. Ali ela se vale dos contatos sociais que ela já tinha para fortalecer a fé das pessoas. Então, já se juntam com ela algumas amigas, companheiras, jovens, preparadas, cultas, e ali elas vão ao encontro dos jovens, ao encontro dos doentes, procura sacerdotes para as pessoas se confessarem, enfim, faz esse trabalho bem pastoral, né? Imagina isso lá 400 anos atrás, né? Mas ela caminha, né, com as suas... Buscando sempre, no fundo, buscava o quê? Aquele ponto que fosse, aquela concordância com o plano de Deus. Então, o desejo de realizar a vocação na íntegra, assim como Deus pedia dela. Né? Esse livre acesso a Deus, né? Essa busca interior de que Santo Inácio nos inspira. Né? É buscar somente a vontade dele, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, esse desejo profundo na vida de Mary Ward ultrapassava todas as dificuldades, todos os empecilhos. E não importava o como, né, aonde, mas ela se arriscava. Era muito complicado, na época, fazer esse tipo de trabalho que elas faziam. Porque se fossem descobertas, né, era morte na certa, prisão, né? Era bastante complicado. Durante esse tempo, né, sempre buscando a originalidade, né, da sua vida, ela vai... Aqui nesse quadro, por exemplo, né, nós encontramos ela um dia que ela não estava muito contente com a meditação que ela fez no dia, né? Todo dia ela tinha aquele momento forte, né, de oração, de meditação, para ver se estava realmente caminhando, né, de acordo com a vontade de Deus. Ela percebe que não tinha feito muito bem a meditação, então ela resolve fazer um ato concreto. Vai se preparar para ajudar uma jovem que estava precisando muito de ajuda, então vai se arrumar, né? Momento comum de uma mulher, né? Vai se ajeitar diante do espelho, e nesse tempo ela tem uma confirmação muito grande dentro de si. Uma luz intensa a envolve, ela fica assim por vários momentos, como que êxtase, né? Volta muito convicta, né? Daquilo que buscava. Então ela tem uma visão que ela vai chamar de visão da glória. É claro que ela tinha claro dentro de si a maior glória de Deus, Santo Inácio, e ela entende aí também, como ela diz com as suas próprias palavras,
eu entendi interiormente, com muita clareza, que o trabalho que Deus espera de mim, não é voltar para as Clarissas, não é viver a minha vida na clausura de um convento, mas realizar algo que daria muito mais glória a Deus, né, do que viver no convento. O gosto dela pessoalmente era ser uma carmelita, né, uma enclausurada, né, viver muito bem consigo mesma, mas não era isso que Deus queria outra coisa. E o importante para ela era buscar aquilo que Deus queria e não aquilo que ela se achava que era melhor para ela mesma, né? Bem assim como que uma clareza interior para ela, o que é essa glória de Deus, né? Ela entende, né, que essa integração de todo o seu ser, a maior glória de Deus, a glória que está dentro de mim, é esse livre acesso ao amor de Deus e ao amor da humanidade, né? A glória de Deus é buscar a vida das pessoas, é buscar a realização, né? Como Santo Irineu diz, né? A maior glória de Deus é o homem vivo. Então, é que a minha vida ajude as pessoas a ter mais vida. E a maior glória de Deus também consiste em contemplar a Deus em todas as coisas. O que nós podemos ver aí em relação com a espiritualidade de Santo Inácio, né? Esse buscar, encontrar, realizar e contemplar a Deus em tudo, e tudo em Deus. Então, a gente percebe aí essa familiaridade direta, né, com essa inspiração inaciana para a vida de todo ser humano, né? É um grande legado, né, que Santo Inácio nos deixou e que muitas e muitas pessoas usufruem disso. Então, a partir desse momento, para ela, não tem mais dúvida, ela não tem mais dúvida de que a vocação dela é uma vocação para os demais, né? Para ajudar as pessoas. É quase que incompreensível para a época, mas é isso que ela sentiu, né? Deus é imprevisível, ele acontece inesperadamente na vida do ser humano. Para ele não tem tempo, não tem história, não tem séculos, né? É o aqui e agora. Bem, Mary Ward também não ficava só para si as suas experiências. Ela tinha sempre essa familiaridade com a partilha espiritual. Então, ela partilha com seu confessor, com seu diretor espiritual, partilha com as suas companheiras que já faziam um trabalho semelhante, ajudavam, né? E esse livre acesso que ela tinha, né? Não só consigo mesma, mas também com os demais. Então, tomada por essa confirmação espiritual, ela partilha com os demais, né? Esse desejo, e aí juntas elas chegam a uma conclusão. Eu acho que o que Deus espera de nós mesmos é que nós iniciemos alguma coisa para buscar essa maior glória de Deus. Então, juntas elas decidem a viver em comunidade, uma comunidade aberta, não fechada, né? Buscando sempre na oração, no discernimento, na vontade de Deus, aquilo que era o mais importante a cada momento, e visitando as pessoas, visitando os presos, os jovens. Elas, na verdade, começam a fazer essa experiência, né? Isso é em 1609, bem no ano da canonização de Santo Inácio. Então, ela participou da canonização, da beatificação, da canonização de Santo Inácio, e ela tinha ele, assim, com muita devoção, né? E adquiria e conseguia muitas graças através desse santo. Ela e as suas companheiras, e são as primeiras companheiras que se unem a ela, jovens, preparadas, audaciosas e que vão bebendo, né, dessa espiritualidade junto com Mary, né? A Winifred, a Susana, a Caterine, a Jenny, a Mary. Essas são as primeiras. Ela se decide, então, a fazer uma experiência
que não pode ficar na Inglaterra, elas precisam sair e vão para São Tomé novamente, né? Atravessam o Canal da Mancha, né? E com mais alguns, sempre tinha alguns amigos, alguns leigos, né? Os leigos da época, que a apoiavam, que a ajudavam, tinham seus colaboradores, e aí elas formam essa comitiva e partem para realizar esse sonho. Vamos tentar viver, então, essa experiência em outro lugar, que na Inglaterra era impossível, né? Viver mulheres juntas e ainda realizando um trabalho assim, né? Elas caminham aí 2 anos, porém, elas têm essa consciência, né? E clareza também, e elas são bem informadas e sabem que não podem viver juntas sem ter uma norma, uma forma de vida. Então, elas buscam também encontrar como que nós vamos nos organizar em grupo, que regras vamos tomar, se é de São Francisco, se é de Santa Clara, se é de... enfim, elas vão rezando, ponderando e buscando. Em 1611, novamente em oração, depois de ter passado um tempo assim doente, né, porque a Mary não tinha uma saúde muito boa, facilmente ela ficava debilitada, teve um tempo que ela ficou bastante mal, mas depois que ela... E sempre nessa dinâmica da oração, essa busca constante do amor de Deus e da vontade dele. Nada por mim, mas aquilo que você quer que eu realize, meu Deus, meu Jesus, é essa firme determinação de realizar aquilo que Deus queria na sua vida. Em 1611, ela tem a resposta. Ela compreendeu que não seria muito fácil, mas ela recebeu essa inspiração. Tome o mesmo da companhia. Take the same. Tome o mesmo da companhia de Jesus. Eles já realizam esse trabalho, né, de ir ao encontro das pessoas, de fortificar a fé, de alimentar a esperança das pessoas, preparar as pessoas para os sacramentos, educar os jovens, né, de uma forma integral. Ela tem esse modelo na sua frente. E Deus vai inspirando. Vocês podem fazer o mesmo. Não vai ser fácil, né? O geral dos jesuítas não vai aceitar, os jesuítas muito menos. Porém, insista, né? Faça a tua parte. É duro, né? Ela recebe essa intuição interior, essa clareza. Não são visões. Mary nunca teve visões, mas ela teve inspiração, moções interiores que a movimentavam e a levavam para frente. Não a estagnavam, a paravam, né? A amedrontavam. Né? São inspirações interiores. Bem, aí partilhando novamente com o confessor, com as companheiras, elas percebem que é por aí, o caminho é este. Como fazer esse caminho? É outra situação, né? Temos que buscar, temos que rezar, temos que colocar. Um outro detalhe nessa vida de comunidade, ela vai adotar umas regras bem rígidas. Elas comem uma vez por dia, dormem em colchões de palha, não por opção, não é que ela vai querer que seja assim o grupo dela, mas elas resolvem fazer isso de comum acordo, democraticamente entre elas, justamente para um gesto de penitência, para encontrar o amor de Deus e para que Deus, né, os exercícios de penitência muitas vezes nos ajudam a tirar de nós as afeições desordenadas e a conseguir graças, né, que parece que são impossíveis para nós, né? Então, ela vive essa dinâmica na vida, assim, bastante austera, que ela tinha aprendido lá com as Clarissas, não como uma determinação, mas como um gesto para procurar a vontade de Deus, para conseguir a graça que ela buscava. Mais tarde, em 1615, ela vai encontrar novamente nos exercícios espirituais aquilo que é determinante para o grupo, aquilo que vai diferenciar, na verdade,
a congregação das companheiras de Jesus, como ela gostaria que fossem chamadas, dos jesuítas, né? Então, o diferente ali que ela vai sentir nessa intuição interior da visão da alma justa, que nós temos assim como o coração do nosso carisma e da nossa missão. Aquilo que nos torna, né, a identidade da congregação, ela vai sentir em 1615. Durante os exercícios espirituais, ela vai sentir como que as virtudes formassem uma corrente. Todas as pessoas que desejassem servir a Deus nesse estado de vida, precisariam viver essa experiência fundante, né? Essa experiência de que uma alma assim, totalmente livre das afeições desordenadas, daquilo que nos amarra, dos apegos terrenos. Então, uma pessoa livre para fazer aquilo que Deus quer. Para realizar a vontade de Deus, não podemos ter muitos artifícios pessoais, né? Temos que deixar que Deus realmente faça o caminho na vida. E foi isso que ela sentiu nessa visão da alma justa. Aqui nós temos esses 3 quadros da vida em pintura, né? O 22, o 21, o 24, o 25, que mostra, né? A visão da glória determina a vocação. A visão, essa intuição interior do tome o mesmo da companhia, a forma de vida, né? O modo apostólico, o que elas deveriam fazer. E a alma justa, o ser, né? Aquilo que cada pessoa deve ser diante de Deus e diante de si mesmo e diante da humanidade, né? Afeiçoada à verdade, à justiça e à liberdade. Ser tal qual nos mostramos e mostrar tal qual somos. É todo um programa de vida, né? Muito importante realizar na vida. Então, é todo um cenário, né? Esse quadro aí todo tem muita explicação, mas só para nós termos uma passagem rápida. A familiaridade com a espiritualidade, né? É muito prática e direta na vida dela. Ela sempre buscava aquilo que Deus queria, confrontar a sua vontade com a vontade dele. Né? Aqui nós temos alguns pontos importantes e que mostra essa relação íntima de Maria com Jesus, de Maria com a corte celestial, né? Esse livre acesso à oração e ao que Deus esperava dela. Vou andar um pouquinho mais. Uma vez confirmada na vida de oração, ela trata, então, de escrever alguma coisa, de pincelar assim, o plano dela para levar ao Papa, porque o que ela queria realmente era fazer alguma coisa para ajudar a Igreja, né? De acordo com a santa e amada Igreja, que ela viveu toda a sua vida em função, né, de restaurar essa fé, né? Assim como os jesuítas, né, de propagar e defender a fé. Ela, como mulher, também achava que as mulheres poderiam auxiliar muito, né, a esse caminhar da Igreja, esse restabelecer da fé, que, na verdade, a Igreja, na época, estava assim, bem desmoralizada, né? E ela sofria com isso, né? Deus lhe pediria esse sacrifício, essa disposição interior. Ela vai partilhar com seus confessores, consegue de amigos jesuítas que a acompanhavam espiritualmente uma cópia, muito audaciosa, ela consegue uma cópia da Fórmula Instituti de Santo Inácio. E em cima desse plano de Santo Inácio, ela escreve o seu plano, a Ratio Instituti, ou a Escola Beata Maria. Ali nesse plano, ela coloca as linhas mestras de como deve ser esse grupo. Deve ser apostólico, sem clausura, dirigido por uma superiora geral, submetido diretamente ao Papa, né? Desde o início dedicado a ajudar a Inglaterra, o apostolado feminino,
né? Ela tinha essa clareza, né, de que a mulher realmente poderia ser muito útil e ajudar a fé. Então, dizia ela, devemos esforçar-nos, segundo a nossa pequenez, em dar ao próximo o serviço da caridade cristã. Isso era muito claro. E ela tinha essa confirmação interior. Ela dizia, Deus quer isso. Deus já me provou que é isso que Ele quer de mim. Portanto, agora basta que a representação de Jesus aqui na Terra possa confirmar isso. E por isso eu vou levar isso ao Papa. O Papa, para que ele me ajude, né, a dizer amém a tudo isso, né? É claro que não faltaram oposições, ela sofreu muito por isso, né? O clero secular se opôs determinantemente, alguns jesuítas também, muitas críticas. Ela compreende, porque ela disse, se Deus já quer isso, eu sei que os homens não vão entender, mas vamos trabalhar, vamos explicar, vamos dialogar. Essa questão do diálogo, da partilha, né, da negociação, era muito próprio na vida de Mary Ward. Isso nos inspira muito hoje, né? Então, ela mesmo aconselha as suas companheiras a que se mantenham fiéis, principalmente rezando muito, né? Fiéis na vida de oração, perseverantes nos seus ideais e que não se deixem abater por críticas infundadas. São algumas frases aqui de Mary Ward, né? Até agora, os homens sempre nos disseram em que devemos acreditar. Podemos até ouvi-los e acreditar no que dizem, por que não? Porém, sejamos livres para decidirmos segundo a nossa consciência e a nossa reta intenção. Não devemos aceitar bobamente o que dizem, que nós mulheres não podemos levar em frente nada de grande. Eu espero em Deus, sim, que para o futuro se hão de ver as mulheres realizando grandes coisas. Né? Era muito convicta naquilo que ela conseguiu na oração. Não era aquela pessoa que desconfiava, né? Muitas vezes nós temos uma confirmação da parte de Deus, mas é mais forte o nosso medo do que a nossa confiança. Mary Ward, com a sua oração, com as suas práticas, ela vencia esse medo. Diz ela, que proveito tereis vocês de ouvir dizer que sois apenas mulheres, fracas, incapazes, e que o vosso fervor acabará logo. Tentam deprimi-las, negando a esperança da santidade. Nós podemos também buscar a santidade, sim. Eu, porém, lhes asseguro em Deus que não existe diferença entre homens e mulheres no caminho da perfeição. Não perdemos o fervor por sermos mulheres, mas sim por sermos imperfeitas, buscando a mentira em lugar de amar a verdade. É isso o agravante. Não é porque somos mulheres que somos menos capazes. Bem, alicerçada com tudo isso, já com seu plano pronto, ela vai e começa a sua peregrinação. São 3 viagens que ela realiza da Inglaterra a Roma. Em 1621, ela leva esse plano para o Papa Gregório XV. Viajam aí uns 3 meses a pé, né, andando de cidade em cidade, até chegarem em Roma em dezembro, na véspera de Natal. Ainda tem a força e a disposição, né, para passar a noite inteira em vigília. Reza a noite inteira, a noite de Natal, e para realmente confirmar. É próprio, né, da oração inaciana, quando nós fazemos uma eleição, é pedir a confirmação, né? Então, ela pede a confirmação do seu plano e obtém muito essa consolação interior, né? Obtém uma audiência para ela no dia 28 de dezembro e apresenta ao Papa Gregório XV, que até vê com bons olhos, acha fantástico, né? Toda aquela coragem, aquela determinação
e ela coloca ali por escrito o que realmente elas desejam fazer. Aproveita também, né, para pedir ao Papa, aos bispos, aos cardeais, a permissão para fundar uma obra ali, uma escola em Roma, para que eles venham, para que eles vejam, né, a importância do seu trabalho, né, e checam também que dê o seu parecer. Ela recebe essa permissão, logo em seguida, em janeiro, no ano seguinte, né, em 23, nos próximos anos, ela já inicia a escola em Roma, tem grande aceitação por parte das famílias, da sociedade, que logo vai para outras cidades da Itália também. Vai para Nápoles, Perugia, né? E vai assim com bastante ânimo e generosidade. Ela segue confiante na esperança de encontrar uma resposta da Cúria Romana. O Papa, além de mesmo aceitando, né, achando ótima a ideia, mas sempre com o pé atrás, porque estava no tempo, né, com as leis de Trento, né, que restringia muito a vida religiosa fora de uma clausura. Então, isso realmente encontra bastante oposição, e principalmente do clero, os bispos, da Cúria Romana toda, e ali já em 26, ela já recebe a triste notícia que fecham as escolas da Itália. Então, acaba, já só fica realmente a fundação de Roma. Ela não se opõe, obedece, mas vai para a Alemanha. A Alemanha tem bons contatos, boa aceitação, já convites, então parte tranquila, né? Não tinha recebido resposta ainda, nem positiva nem negativa, mas deixam as casas da Itália e vão para a Alemanha. Lá encontram apoio pelo eleitor Maximiliano e fundam a Casa do Paraíso, também para educar a juventude feminina. A situação não estava muito favorável para ela e para o grupo, mas a confirmação interior dava essa força, né? Com a morte de Gregório XV, assume o cardeal Barberini, né, Urbano VIII, e logo Mary Ward solicita uma audiência. Ela não perde tempo, já pede uma audiência com o novo Papa para novamente apresentar o seu plano, e aí tem esse contato com o Urbano VIII, que também a acolhe amavelmente, né? Porém, ele não faz nada e pede uma entrega, né? Fala para ela, tudo bem, vamos analisar, muito prudentemente também o Papa, né? Pelas leis de Trento, e estabelece uma comissão para estudar o caso dela, de 4 cardeais. E ela pacientemente, né, corajosamente, conversa com cada um dos cardeais, apresenta seu estilo de vida, que realmente não é uma coisa que elas querem, mas é algo que Deus está pedindo. Então, com muita genuidade, né, e com muita confiança, né, achava que as pessoas também poderiam ter essa mesma confiança, mas, na verdade, a gente não pode determinar o que os outros pensam, não é verdade? Então, o Papa criou essa comissão, ela conversa com cada um, explica o caso, já é uma vivência de 15 anos, não é algo que aconteceu ontem, né? Infelizmente, eles não dão muita atenção, né? Guarda lá seu plano, esquece por alguns anos, e ela segue em frente, confiante de que eles vão ter um pouco de clareza interior também para analisar o seu caso, né? Infelizmente, não é isso que acontece, né? Finalmente, em 1631, ela não é tanto surpreendida, até porque é algo até que meio esperava, né? Como não vinha a resposta positiva,
Ela esperava talvez uma coisa que fosse acontecer não muito de acordo com a sua vontade. Porém, muito abandonada no amor e na misericórdia de Deus, ela segue em frente, com tranquilidade, com paz, serenidade. Mas ela recebe a triste notícia, né, de que o Papa Urbano VIII assina a bula Pastorale Romani Pontifici, né, extinguindo e suprimindo a jovem congregação das jesuítinas, como eles mesmos, né, pejorativamente, denominaram, né? Colocaram o nome de jesuítina, assim como gozação. Uma vez também que os jesuítas não eram muito bem vistos, né, pelo clero secular, justamente pela sua atividade missionária, pela sua coragem, né? Eles achavam até, alguns achavam até que essas mulheres estavam sendo usadas pelos jesuítas para confrontar a igreja, o que era mentira, realmente, né? Mas a mente humana é capaz de tantas coisas, não é verdade? Então, Mary foi presa, além de sofrer esse golpe, né? Ela foi presa dia 7 de fevereiro de 1631 por ordem do Papa e do Santo Ofício, acusada de heresia. Não sei que heresia, mas para eles era heresia. E a levaram para o mosteiro de Angenkloster, em Munique, Alemanha, né? E ali, assim, toda uma parafernália montada em cima, né? Como se fosse uma pessoa muito perigosa, é levada como herege, mas, na verdade, sem comunicação nenhuma. Ela muito criativa, inspirada por Deus, ela utilizava o sumo de limão no papel de embrulho para escrever às suas companheiras, animando-as, encorajando-as e também aconselhando-as que se mantessem obedientes, que não se rebelassem, né? Sempre essa personalidade fina, essa personalidade educada, né? E amante dessa igreja. Na verdade, ela entendia a limitação humana e conseguia passar por cima de tudo isso e ver realmente até Jesus Cristo, né? Ela pensava, sofreu tanto, por que eu não posso sofrer um pouco? Isso não é pesado demais porque eu não tenho culpa. Ali ela permanece pelos 2 meses, né? Passa muito mal na prisão, sofre bastante, mas em abril do mesmo ano, né, aconselhado pelos médicos que a visitavam, né, que ela estava muito mal, eles acabam dando a ordem para que soltasse, né? Na verdade, acho que o plano era de ficar mais tempo, mas como a saúde dela vai se agravando, então ela é liberada no mês de abril, mais ou menos, né, fica pouco tempo presa. Volta para Munique, na casa do Paradise House, e ali para se estabelecer e na visão do povo, né, das pessoas que aprenderam para acabar com a sua vida, né, que aí estava tudo acabado mesmo, né? Então, ela volta, mas muito confiante, muito serena, é claro que muito sofrida, provavelmente, né, era um ser humano, né, e aguarda o julgamento, né, eles prometem que vai ser julgado o caso dela em Roma. Assim que ela se restabelece, ela volta novamente para Roma, é a 3ª viagem, ali para justificar, né, a sua inocência diante do Papa, atirando-se aos seus pés, ela exclama: Santo Padre, eu não sou e nunca fui uma herege. E recebe a confortante resposta, né? Nós acreditamos, sim, nós acreditamos. Então, depois de tudo, né? Ali, então, ela permanece tranquila nesse sentido, né? O Papa, na verdade, acaba elogiando a sua santidade, né? Vocês realmente, né? Porém, ele mantém-se firme contra ao seu instituto, né? Não apoia. Uma coisa, talvez, não sei se passou despercebida, mas que eles não proíbem
a educação, o trabalho. E sim, a condenação mais era por causa da vida delas, a vida sem clausura, mulheres andando pelas ruas, isso não era concebível, né? Mas o trabalho de educação não é mexido. Então, elas ficam tranquilas, ela pega essa brechinha, aproveita, né? Também no discernimento e continua o trabalho delas, mesmo tendo acabado muitas comunidades. Finalmente, em 26 de maio de 32, os cardeais da Inquisição emitiram um comunicado que elas não são hereges, né? E aí, finalmente, concede a permissão para que elas consigam viver juntas e continuar o seu trabalho. Bastante debilitada, daí ela volta novamente com as suas companheiras, né? Morre em 1645, sem ver a sua obra, né? Mas confiante na ação de Deus. Um pouquinho aqui. O corpo foi sepultado no cemitério anglicano, né? As pessoas reconhecendo a sua santidade, a sua perseverança, né? E a sua mensagem é clara para a sociedade, né? O fervor não está nos sentimentos, mas na vontade de fazer o bem. A sua missão se espalharia por todo o mundo, rejeitou o governo episcopal, substituindo por uma superiora geral da sua própria ordem, né? E essas características são vividas até hoje. Isso que é o importante, né? Os ideais apostólicos da vida de Medjugorje, os ideais inacianos, está muito claro, né? Essa relação de amor, né? Profundo com a espiritualidade, né? E com a companhia de Jesus, né? É fundante na vida dela. Esteve presente em todo o processo da beatificação e canonização de Santo Inácio. Apesar das incompreensões recebidas, não cultiva ódio nem rancor, respeitava a amabilidade com amabilidade, espírito de coração, abertura, mente, coração, como ela costumava orientar as companheiras. Deus tem o seu tempo para tudo. Permaneçam fiéis na prática do amor e do serviço aos demais. Jamais em toda a sua vida cultivou mágoa e rancor. Sempre abençoou. Dizia sempre, sofrer sem ter culpa não é tão pesado para nós, não deve ser demasiado pesado para nós. Enfim, aqui nós temos então essa profunda familiaridade com a experiência inaciana, uma vida profundamente inaciana, experiência dos exercícios espirituais muito presente na sua vida e o acompanhamento com jesuítas, desde a adolescência, juventude, essa busca da santidade desde pequena e sempre ancorada nesses heróis jesuítas, né, que davam a sua vida pela fé. O tema da vontade de Deus, tão importante nos exercícios espirituais, né, que nós fazemos, esteve sempre presente durante toda a sua vida. A frase de Santo Inácio, buscar, encontrar Deus em todas as coisas, Medjugorje a expressa no referir tudo a Deus. Mary crê, tal como se expressa nos exercícios, que Deus chama a cada pessoa para uma vocação determinada. Atenta ao chamado de Cristo, essa está disposta a ser enviada ao mundo inteiro. Quer servir a igreja e a humanidade. Então, Mary quer seguir seu caminho com liberdade, aquela liberdade que os exercícios espirituais nos colocam, livre de todas as amarras que nos impede a seguir a Cristo. Debaixo do estandarte da cruz, né? Porque seguir Jesus é tomar a cruz cada dia e segui-lo, né? Não importa o que encontraremos pelo caminho. Finalmente, esse ad máximo que ela buscava na sua vida, a congregação vai encontrar somente agora, no século XXI, né? Em 2002, na congregação
de 2004, né? A raiz do Vaticano II, a congregação teve a licença de adotar as Constituições de Santo Inácio, em parte, em 1978. O ideal original, obtido claramente nos exercícios espirituais de 1611, né, tome o mesmo da companhia, somente se concretizou com a Congregação Geral de 2002, na Eslováquia, oficializado em janeiro de 2004, onde somos identificados agora como Congregação IESO, Congregação de Jesus. Por razões diversas, devido ao direito canônico, no século XIX se haviam desenvolvido várias congregações que aos poucos foram se unindo. Atualmente estamos concluindo a união dos ramos de Loreto, né, Instituto da Beata Maria Virgem, e a Congregação de Jesus, em uma única família, né? Realmente Deus tem o seu tempo para tudo, né? E isso nós vemos, né, se concretizando na vida de Mary hoje e nessa busca da união que estamos vivendo hoje. Hoje, como não somos mais província brasileira, mas somos uma unidade de província com Brasil, Chile, Argentina e os ramos do Peru, Cuba, essas comunidades, formamos a Ameríndia. A Ameríndia faz parte da Congregação de Jesus, mas que provavelmente, já para os próximos anos, seremos uma só congregação, a família Mary Ward.